A morte é um mistério que todos enfrentamos, mas para os justos ela não é o fim. Ela é o início de uma jornada gloriosa rumo à presença de Deus. Em meio à dor e à separação física que a morte pode causar, a Bíblia revela uma verdade extraordinária e cheia de esperança. Os que morrem em Cristo não experimentam o desespero, mas uma transição para uma vida plena e eterna. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5:8, nos diz que ausentes do corpo, presentes com o Senhor. Essa promessa reflete a grande alegria que aguarda aqueles que, ao longo de suas vidas, buscaram a verdade e viveram em conformidade com a vontade de Deus. Ao fechar os olhos para este mundo, os justos não caem no vazio, mas entram imediatamente na comunhão perfeita com o Criador. Não há mais dor, nem sofrimento, nem angústia. Eles estão com o Senhor, desfrutando da paz que excede todo o entendimento e aguardam com grande expectativa a ressurreição final. Esse estado de descanso não é passivo, mas sim uma experiência vibrante e eterna de adoração, onde os redimidos celebram a vitória de Cristo sobre a morte e o pecado. Cada instante nesse lugar de alegria celestial é uma confirmação da promessa de que, para os justos, a morte não é o fim, mas o começo de uma vida eterna de comunhão plena com Deus. Imaginemos, por um momento, a grandiosidade de um lugar onde a paz é completa e a alegria nunca se esgota. Para os justos, o céu não é apenas uma promessa distante, mas uma realidade presente e vibrante. A Bíblia descreve o céu como o lugar de habitação de Deus, onde não há dor, sofrimento ou tristeza. Em Apocalipse 21:4 lemos: Ele enxugará dos olhos deles toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Para aqueles que morreram em Cristo, esse é o destino final, um lar eterno de felicidade e descanso. No céu, os justos não são apenas espectadores da glória de Deus, mas participantes ativos em sua adoração. As Escrituras nos revelam uma imagem deslumbrante de uma eternidade onde os redimidos se unem a uma multidão imensa de todas as nações, povos e línguas, para louvar e exaltar o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Será o cântico eterno que ecoará pelas vastas galerias celestiais. Apocalipse 4:8. Além disso, o céu é descrito como um lugar de perfeição, onde todas as coisas serão restauradas e renovadas. Ali, as promessas feitas por Deus durante a vida terrestre se cumprirão plenamente. A vida no céu será mais do que apenas um estado de paz e adoração. Será uma vida vibrante, sem fim, imersa na presença de Deus, onde cada momento será uma expressão de glorificação e comunhão com aquele que nos criou e nos salvou. A Bíblia nos ensina que a morte não é apenas uma transição de um estado físico para um estado espiritual, mas também o ponto de separação entre aqueles que escolheram seguir a Deus e aqueles que rejeitaram sua oferta de salvação. Para os ímpios, aqueles que, durante a vida, viveram em rebeldia ou indiferença à vontade divina, a morte não traz alívio, mas inicia um período de sofrimento eterno e separação de Deus. A Escritura é clara em afirmar que, ao partir deste mundo, aqueles que rejeitaram Cristo enfrentam um destino de julgamento e condenação. Em Apocalipse 20:15, lemos que quem não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, um símbolo da punição eterna que aguarda os ímpios. Este lago de fogo representa não apenas o castigo físico, mas mais profundamente a ausência de Deus, um estado de completo abandono e desesperança. A dor que ali será experimentada não é apenas física, mas espiritual, pois significa a eterna separação do amor e da presença de Deus. A parábola do rico e Lázaro, encontrada em Lucas 16,
oferece uma imagem vívida desse destino. O rico, que viveu uma vida de excessos e ignorou as necessidades espirituais, acaba em um lugar de tormento. Ele é incapaz de encontrar alívio e clama por misericórdia, mas é informado de que a separação entre ele e os justos é irreversível. Esse retrato bíblico revela a gravidade de viver sem arrependimento, sem a reconciliação com Deus. Para os ímpios, a morte não é um fim, mas um começo de um sofrimento eterno, marcado pela ausência de esperança e pela eterna separação do Criador. A história do rico e Lázaro, contada por Jesus em Lucas 16, é uma das parábolas mais profundas e impactantes da Bíblia. Ela não é apenas um relato de dois homens que viviam em circunstâncias muito diferentes, mas uma poderosa lição sobre as consequências das escolhas espirituais e morais ao longo da vida. O rico, que desfrutava de uma vida de luxos e prazeres sem se importar com o sofrimento dos outros, acabou sendo lançado no tormento após a morte. Lázaro, por outro lado, um homem pobre e sofrido durante sua vida, encontrou consolo e paz ao ser levado para o seio de Abraão, um lugar de descanso celestial. O que torna essa parábola tão significativa é o contraste entre o destino dos dois homens. Lázaro, que pode ter vivido em miséria e rejeição, agora experimenta a verdadeira alegria ao estar na presença de Deus. O rico, que ignorou as necessidades espirituais e físicas ao seu redor, agora se encontra em um lugar de angústia eterna, sem possibilidade de escape. A parábola é uma forte advertência sobre como nossas escolhas e atitudes em relação a Deus e ao próximo impactam nosso destino eterno. E aqui gostaria de fazer uma pausa para pedir a você que se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. Deixe também seu comentário, pois adoramos saber sua opinião sobre os temas que estamos tratando. E não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Voltando à parábola, ela nos lembra da irreversibilidade do destino após a morte. Uma vez que a separação entre os justos e os ímpios é feita, não há retorno. Não importa quanto tempo passe, o destino eterno será final. A separação é eterna e as oportunidades para a salvação são limitadas à vida presente. A Bíblia nos revela que, após a morte, todos aguardam o juízo final, um evento grandioso e decisivo que ocorrerá no fim dos tempos. Esse julgamento será a culminação de todas as ações humanas, quando Deus, em sua justiça perfeita, separará os justos dos ímpios. Para aqueles que viveram segundo os princípios de Deus, a morte é apenas um descanso temporário até a ressurreição, quando seus corpos serão reunidos com suas almas e transformados em uma nova criação, para viverem para sempre com Deus. Os justos aguardam com esperança e fé, pois sabem que serão recompensados por sua fidelidade e amor ao Senhor. Em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, Paulo descreve este momento como um encontro glorioso. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Esse encontro será um momento de imensa alegria e celebração, pois os fiéis serão finalmente libertos do pecado e da dor. Por outro lado, aqueles que morreram sem arrependimento, rejeitando a salvação oferecida por Cristo, permanecerão aguardando o julgamento eterno. Em Apocalipse 20, 12, vemos que os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Para os ímpios, o juízo final não é uma oportunidade para arrependimento, mas a consumação de sua separação de Deus, resultando na condenação eterna. Assim, tanto os justos quanto os ímpios aguardam com uma expectativa que definirá seu destino eterno, um futuro marcado pela eternidade de comunhão com Deus ou pela separação eterna dele.
A morte, para muitos, é vista como o fim definitivo, o ponto final da existência. Porém, a Bíblia nos oferece uma perspectiva completamente diferente. Para os cristãos, a morte não é o fim, mas o começo de uma nova vida, marcada pela ressurreição e pela esperança de uma eternidade com Deus. A ressurreição dos mortos, prometida por Cristo, é a chave para entender a vitória definitiva sobre a morte. Em 1 Coríntios 15, 21, 22, Paulo nos lembra que assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Jesus, ao ressuscitar, garantiu que todos os que nele creem também ressuscitarão para uma vida eterna. Essa promessa de ressurreição é a base da nossa fé. No fim dos tempos, todos os mortos em Cristo serão ressuscitados e terão seus corpos transformados, imortais e gloriosos, para viverem em um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento. O próprio Jesus disse em João 11, 25, 26, Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Para os justos, a ressurreição será a realização de uma esperança eterna, viver plenamente na presença de Deus. O sofrimento e a morte que marcam esta vida serão consumidos pela glória da ressurreição. A morte será finalmente vencida e Deus restaurará toda a criação. Portanto, a ressurreição e a vida eterna são o cerne da mensagem cristã. Para todos que colocam sua fé em Cristo, a morte não é uma derrota, mas uma vitória, pois em Cristo todos têm a promessa de uma vida eterna, sem fim, em comunhão com Deus. A esperança da ressurreição nos garante que, independentemente das lutas e desafios que enfrentamos, a vitória final já foi conquistada. E essa é a certeza que nos sustenta agora e para sempre.